Ora viva, estamos ao vivo. Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página e ao nosso canal Teólogo Cianuque Monteiro. Se é a sua primeira vez a ter contato com meus vídeos, subscreva no canal e ative o sininho das notificações para você estar por dentro de todos os vídeos. Siga-me em todas as minhas redes sociais e você vai ser super abençoado. Nós começamos ontem e a didática ensina que não se pode entrar num novo conteúdo sem fazer um resumo ou uma recapitulação daquilo que foi falado na aula passada. Então, ontem nós vimos que a palavra anjo, ela vem do hebraico malek e do grego angelos. Malek, do grego angelos, e ambas palavras significam mensageiro. E ontem abrimos o segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 2. Falamos também que os anjos são seres espirituais que trazem uma mensagem de Deus para os seres humanos e que trabalham em prol da integridade física dos que hão de herdar a salvação. Então, os anjos são espíritos. Nós somos seres humanos. Os anjos, tal como Deus é espírito, criou seres espirituais. Os anjos são seres espirituais que trazem mensagem. Você vê tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, anjos trazendo mensagem. Tanto em Daniel, o anjo falou para ele que desde o momento que ele se dedicou a orar, Deus já havia dado a resposta, ele foi enviado para apresentar a resposta a Daniel. E os anjos também trabalham para a integridade física daqueles que servem a Deus. Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te protegerem. Vou contar-vos uma história. Certa vez eu andava de moto, eu tinha comprado uma motorizada, e você sabe, nós falamos adrenalina, só me dava vontade de dirigir. Aqui no português do Brasil é dirigir, nós falamos conduzir com muita velocidade. Olha, está passando uma motorizada, muita velocidade. E certa vez, tem dois carros, estavam assim bem apertadinhos, eu passei no meio dos dois carros, parei e me perguntei como é que eu passei daquele lugar. Outra experiência que eu tive, certa vez eu, no princípio da conversão, era muito mimoso, tudo por nada ligava para o pastor, meu pastor, aquele que me evangelizou, me levou para Cristo. Eu estava com muita forte dor de barriga, estava no trabalho, liguei para ele: pastor, estou a sentir mal. Ele falou: tá bom, desliga, vou orar. Ele orou. Eu onde estava, vomitei. E liguei para ele, falei: pastor, vomitei, estou me sentindo bem. Ele disse: olha, quando eu orava, eu vi o anjo que chegou e deu-te um murro, um soco na boca do estômago. Então, são experiências com anjos, né? Há quem tem essa sensibilidade espiritual para contemplar, para ver esses seres espirituais. Nós cremos que eles existem e eles trabalham a favor da igreja, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Isso você pode confirmar em Hebreus 1, 13 e 14. Nós vimos também que, segundo a Bíblia, os anjos são seres imortais. Os anjos não morrem. Tanto anjo quanto demônios não morrem. E se anjos e demônios não morrem, então não existe essa teoria de que aniquilacionista, de que o castigo de Deus no Lago do Fogo vai ser o extermínio, vão deixar de existir. Os anjos são seres imortais. Deus criou eles para viverem para sempre. Então os anjos são eternos no sentido de serem criados para viver para sempre, não no sentido da eternidade de Deus. Deus é eterno de geração em geração e ele existe por si mesmo. Os anjos são espíritos, mas que podem materializar-se. Você vê o caso de Ló convidando os anjos para tomar uma refeição, você vê o caso de Abraão sendo visitado por anjo, você vê o caso de Jacó, que embora os anjos sejam espíritos, mas você lê que Jacó lutou. O anjo preso a Jacó
que por sua bênção lutou e não mais desistiu. Então você vê que o anjo materializou-se. Os anjos podem se materializar. E materializar seria uma encarnação espontânea para cumprir um propósito que Deus mandou e depois voltar ao estado original, que é o estado angelical, espiritual. Como seres espirituais, os anjos não se casam e nem se reproduzem. Também falei isso ontem. Os anjos não se casam nem se reproduzem. Os anjos são seres poderosos. Os anjos são mais poderosos e mais inteligentes que os homens. Então, a Bíblia diz que nós fomos criados um pouco inferior aos anjos. Os anjos, por isso mesmo é que eles têm essa responsabilidade da parte de Deus para cuidar dos seres humanos, para cuidar das pessoas. Como seres criados, nós podemos aqui, quando é que os anjos foram criados? Quando é que os anjos foram criados? Você não encontra na Bíblia, assim, uma passagem que diz que os anjos foram criados nesse período. Mas, como diz, a Bíblia não responde a esta pergunta, mas dá a entender que foram criados por Deus num período remotíssimo, num período remoto, ou seja, antigo. Jó, nós vamos ler aqui, nós estamos a ler Bíblia de ontem, Jó 38. Jó 38. Eu vou ler o 4 e depois vou pular para o 7. É Deus questionando a Jó. Jó 38, 4. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. E depois passa para o 7 e diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Você viu que Deus perguntou: onde estavas tu quando fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quando as estrelas da alva são os anjos, por isso Apocalipse 12, tá, que fala da mulher e o dragão, diz que houve batalha no céu e os anjos batalhavam contra o dragão e o dragão batalhava contra Miguel e seus anjos. E não cessou o seu lugar e foi precipitado o grande dragão, ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ele levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Terça parte das estrelas dos céus são os anjos, quer dizer que os anjos foram enganados, uma terça parte dos anjos de Deus seguiram a rebelião de Satanás. Então, os anjos, nós podemos aqui refletir e deduzir quando é que os anjos foram criados, embora a Bíblia não diga diretamente. Por exemplo, a Bíblia diz em Gênesis que no princípio criou Deus o céu e a terra. Repare que eu disse aqui que Deus é eterno, ele vive, ele existe e ele é de geração em geração. E o princípio, por exemplo, de João 1 é diferente do princípio de Gênesis 1. João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É diferente do princípio de Gênesis, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio de Gênesis é o princípio da criação, quando Deus criou. Mas o princípio de João é o princípio na eternidade passada. No princípio não havia anjos, não havia céu, não havia terra, não havia seres humanos, não havia animal, vale, monte, rio, lagos. No princípio só existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não existiam anjos. Deus criou os céus, criou a terra, criou os homens para habitar a terra. É nesse intervalo em que Deus criou os céus, criou os anjos para habitarem no céu, porque os anjos habitam no céu, antes de existir o céu e a terra. Onde é que Deus habitava? Na eternidade, da eternidade à eternidade, Deus é. Então Deus criou o céu, criou os anjos para habitar no céu, criou a terra e os homens para habitar a terra. Os anjos são numerosos, eles são criados em grandes números. Você pode pegar uma caneta e um papel e apontar Jó 25:3, Deuteronômio 33:2, Apocalipse 5:11, Daniel 7:10. Os anjos não devem ser adorados. Você encontra várias passagens, por exemplo, em Apocalipse,
João, depois de ver o esplendor do anjo, e o anjo que falou com ele, ele se prostrou para adorar o anjo. E o anjo disse, olha, não faças isso que eu sou conservo teu, adora a Deus. Então, isso já responde a muitas igrejas que oram e adoram a anjos. A Bíblia, Paulo também já trata isso com a igreja de Colosso, fala da adoração a anjos. Angeolatria ou angelolatria. Angeolatria é adoração aos anjos, é pecado. Anjos são criaturas, não se devem adorar a anjos. Por exemplo, Paulo também trata isso em Romanos, que diz que adoraram a criatura no lugar do Criador, falando sobre idolatria. Então, anjos não devem ser adorados. E há igrejas que perdem tempo gritando, estou vendo anjo, anjo nesse lugar, anjo nesse lugar, anjo nesse lugar. Quem deve ser adorado e reverenciado no templo, na igreja, é o Senhor Jesus. Nós temos a certeza que os anjos existem, os anjos acampam ao nosso redor. E os anjos estão... O facto de eu falar que os anjos acampam ao nosso redor, estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, já vou contra aquelas seitas, aquelas heresias de muitos pseudoprofetas que dizem que você tem que ordenar anjo. E muitos oram assim, anjo, vai lá, traga a minha bênção. Anjo, eu te ordeno. Esse tipo de oração é reprovada. A Bíblia diz, aos seus anjos, aos anjos dele, aos seus anjos, Deus dará ordem ao teu respeito. Eu respeito a você, mas ele é quem dá ordem ao anjo. Assim como Daniel disse, me foi dado ordem, Daniel, para te trazer a resposta. Então, rejeite todo tipo de oração em que você manipula anjo, em que você manda em anjos. É oração diabólica. Os anjos estão sujeitos a Cristo. Os anjos se submetem a Cristo. E isso você pode ver aqui na palavra de Deus. Por hoje, quero terminar falando-vos um bocadinho sobre teofania. O que é teofania? Você já leu muitas vezes na Bíblia, o anjo falando na primeira pessoa como se fosse Deus. Isso, em teologia, nós chamamos de teofania, do grego theos, que significa Deus, mas fania, que significa manifestação. Então, teofania significa a manifestação de Deus. A manifestação de Deus. Em Gênesis 16, 7, você pode encontrar isso. Gênesis 16, 7. Deixa eu abrir aqui Gênesis 16, 7. Gênesis 16, 7 diz o seguinte: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Você muitas vezes vai ver escrito no Antigo Testamento o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor você também pode encontrar em Êxodo 32, 34. Êxodo 32, 34. Êxodo 32, versículo 34. Vê só o que vem escrito aqui no Êxodo 32, versículo 34. Diz o seguinte: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Deus já falou, o meu anjo irá diante de ti. E muitas das vezes você encontra esse anjo falando na primeira pessoa como o próprio Deus. Aí em Gênesis 18, 1 e 2 diz o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor. Quem apareceu? O Senhor, no carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Aí é Gênesis 18, 1 e 2. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. Abraão inclinou-se à terra. Ou seja, você encontra o anjo falando a João: olha, não faças isso. Adora a Deus. Mas tem anjo que você vai ver que ele adorou. Por exemplo, você vai encontrar Gideão com medo, dizendo: ai, meu pai, meu Deus, que eu vou morrer porque vi Deus. Falou: não, não vais morrer. Porque Gideão conhecia a passagem quando Moisés pediu a Deus para ver Deus. Deus falou: não pode me ver, nenhum homem que me vê certamente viverá.
Então, Gideão, sabendo que quem vê Deus morre, diz, eu vou morrer, não vai morrer. Fica calmo. Por quê? Porque aí se tratava de uma teofania. Por exemplo, o anjo também falou com Moisés na sarça, e depois falou na primeira pessoa como Deus, e depois o anjo, que você lê a parte que o anjo disse a Abraão, olha, não faças isso, não mate o menino, não faças mal, porque vi que você tem fé, por não me negaste. Ele usa na primeira pessoa, não me negaste o teu único filho. Então, esse anjo que é falado do... o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, trata-se de uma teofania. É uma aparição, é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Então, você que está aí do outro lado, partilha esta live, partilha. Eu estou levando nas calmas para você poder entender. Amanhã nós ainda vamos falar sobre os anjos. Amanhã vamos falar sobre os anjos, também vamos entrar na área dos demônios e vamos falar sobre a classificação dos anjos amanhã. E depois da manhã nós vamos entrar num outro assunto que está relacionado à teologia do coach. Você não pode perder, vai ser bênção. Deus abençoe rica e poderosamente.